Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Esperando muitíssimo que sim, ao vivo, professores da educação infantil. Eu sou de Carvalho, estou falando aqui da Bahia, do interior da Bahia, Tucano. De onde é que você assiste essa nossa live e de onde é que você vai interagir com a gente? Gostaria muitíssimo de saber e estou aqui pedindo ao universo que eu consiga o máximo de interação de vocês, porque a minha internet está terrível. Mas vamos tentar, né? Enquanto vocês vão chegando aí nessa nossa live, onde a gente vai falar sobre o quê? Sobre um dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da Base Nacional Comum Curricular, que é o direito de explorar. Eu já ia para o outro direito, que é o direito de expressar. Mas esse direito, que é o direito de explorar, né? Os nossos pequenos exploradores. Como é que a gente pode trazer esse direito de explorar para a prática? O que é necessário enquanto professor de educação infantil para que a gente consiga garantir esse direito e para que a gente entenda a importância desse direito? Qual o nosso papel nessa exploração? Né? E qual o papel dos outros agentes educacionais, da família e tudo mais nesse direito? Vai dando umas quedinhas aqui e ali, mas eu peço a vocês que não me abandonem. Antes disso, gente, antes de vocês entrarem, a gente tá com 9 na live agora. Deve estar péssima a conexão, peço desculpas. Eu quero convidar vocês para acessar o nosso último vídeo que foi colocado lá no nosso canal. A gente fala sobre o machismo e o impacto desse machismo na nossa estrutura social, como o machismo impacta, né, a educação de meninos e meninas, tá bom? Então, vou deixar o link aqui, ó, do nosso canal do YouTube. Se tiver difícil de ver a live, tu corre lá e vê o vídeo, né? Já é alguma coisa, né? Mas eu gosto muito de interagir com vocês. Bora lá. Nessa nossa base, nesse nosso novo documento sobre a educação infantil, que tem deixado muita gente doida, eu acho até que muita gente agradeceu muito no momento que a pandemia, né, apareceu nesse aspecto, não pela questão da doença em si, mas pela questão, né, de não mudar tanto a estrutura do trabalho com a educação infantil, porque a gente bem sabe que educação infantil, base nacional, comum curricular e ensino remoto é uma coisa praticamente impossível de se colocar em prática da maneira que a BNCC pede. Por quê? Porque pede participação, pediria uma participação ativa das famílias no sentido de fazer o quê? De garantir esses direitos de aprendizagem e garantir que a educação dessas crianças fosse de fato educação e não ensino. Mas como a gente está num sistema apostilado, na maioria dos casos, no ensino remoto, basicamente fica praticamente impossível, mas a gente vai tentar aqui falar sobre essa questão da exploração. Primeiro lendo o documento, né? Obviamente que a primeira coisa a se fazer é ler o documento. Um dos direitos, vamos citar todos os direitos, vamos nos ater ao direito de explorar. Direito de conviver, direito de brincar, e o direito de brincar vem como eixo e vem como direito. Participar, explorar, que é isso que a gente vai falar hoje, expressar e conhecer-se, né? São 6 direitos de aprendizagem extremamente importantes. E do que a gente precisa para trazer esses direitos para a prática? Nós precisamos de professores que consigam compreender esses direitos e consigam realmente pegar todo esse apanhado teórico e visualizar ele na prática, ok? A gente fala explorar movimentos, explorar gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, explorar relacionamentos, explorar histórias, objetos, elementos da natureza. E explorar onde? Na escola e fora da escola. Ampliando seus saberes sobre o quê? Ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades, as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. Então vamos dar uma desmembrada nisso aqui, né? Quando a gente fala de criança de educação infantil e de exploração, a gente está falando de um ambiente que precisa ser preparado para tal. Né? Ainda que a gente fale assim, mas a gente só tem a escola e só tem a sala de aula. Se a gente só tem a sala de aula, infelizmente, a gente trabalha com a realidade que a gente tem ali.
né? Então, o que que a gente explora dentro dessa sala de aula? Como é que a gente transforma esse ambiente de modo em que as crianças possam explorar? E que elas possam explorar através dos gestos, através dos movimentos, através das formas, através das texturas, das cores, das palavras, das emoções, dos sentimentos, das dúvidas e das hipóteses. Eu já estou pulando aqui, gente, para a questão da expressão. Vamos lá. Através dos objetos e dos elementos da natureza, né? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue fazer isso? Ora, primeiro a gente precisa tocar num ponto chave dessa questão, que é, qual é o ponto-chave dessa questão? O primeiro que aparece na questão da exploração, que é o movimento. As nossas salas de aula, elas são, em sua grande parte, salas de aulas feitas de uma maneira a fazer com que as crianças fiquem estáticas, com que elas parem, sentem-se, observem e aprendam. Por quê? Porque o nosso sistema de ensino, o nosso antigo sistema de ensino, que está aí emaranhado dentro do nosso novo sistema de ensino, ele pede uma criança que ela seja essa criança passiva diante do conhecimento de um adulto. Vocês estão conseguindo compreender? E o que é a criança passiva diante do conhecimento do adulto? É aquela criança do antigo conceito, a tábula rasa, o papel em branco, aquilo em que o professor vai imprimir as impressões dele, as emoções deles, né? A gente fala de um sistema onde nós temos um professor que é o protagonista no processo. E a criança é aquele ser que observa para reproduzir. Então, a gente fala de uma ótica de adestramento infantil, onde o movimento, ele, de certo modo, ele vai sendo, né, castrado. Você não pode ter uma criança em constante movimento, uma criança que vá até onde ela quer, uma criança que fale como ela quer, uma criança que faça gestos que ela quer, uma criança que caminhe no ambiente à medida que ela quer. A gente fala sempre de uma criança que senta-se quando o professor fala que é para a criança sentar, levanta-se quando o professor sinaliza que é para a criança levantar-se. E aqui a gente não está falando de ausência de regras, né? Aqui a gente não está falando de deixar as crianças fazerem uma doideira na sala de aula, o que muitas vezes é o melhor a se deixar fazer. A gente não está falando de deixar a criança bater na outra, por exemplo, de deixar a criança ser desrespeitosa com a outra. A gente não está falando de pegar tudo que é de ordem e dizer assim, deixa isso de lado, porque a gente tem que deixar as crianças. Não, a gente está falando basicamente do entendimento de que à nossa frente existe um ser humano. E assim como nós gostamos, no momento de termos necessidade, por exemplo, de ir ao banheiro, de levantarmos e irmos até o banheiro, existe uma criança que tem vontade de levantar-se e ir até o banheiro. Eu vi um post outro dia que dizia assim, a criança não deve pedir permissão para ir ao banheiro, ela deve sinalizar que está indo ao banheiro, né? Ela deve dizer, olha, estou indo ao banheiro. É uma questão de uma necessidade fisiológica, né? E não dizer assim, eu posso ir, você me permite ir atender esse chamado da natureza. Obviamente que a gente sabe que tem a criança que quer ir no banheiro a cada 5 segundos. Por quê? Porque é a criança que não quer ficar dentro da sala de aula. E se a criança não quer ficar dentro da sala de aula, é porque aquele espaço ali não está sendo atrativo para ela. E na maioria dos casos, o espaço não está sendo atrativo justamente porque ela não pode se movimentar. Aí a gente vem com a importância, né, desse direito de aprendizagem, que é o direito de explorar, né, explorar movimentos, né? E como é que a gente explora movimentos? À medida que a gente se movimenta. À medida que a gente se movimenta. Explorar movimentos e gestos. Para que a criança ela explore movimentos e gestos, ela deve ser livre para explorar esses movimentos e esses gestos. Como é que a criança pode explorar esses movimentos e esses gestos? Né? Através do quê? Através da música, através da dança, através do esporte, né? Através das atividades físicas, né? Lá no campo, sabe? Naquele campinho de experiência lá, corpo, gestos e movimentos, vem lá naquele campinho ali, né? Óbvio que quando a gente fala, por exemplo, de gestos, a gente nem pode deixar de lado, né, a questão do trabalho com traços, sons, cores e formas, porque a gente está entrando ali no campo das artes, vai que vocês querem trabalhar mímica, né? E quando a gente está trabalhando mímica, né, olha só, a gente acaba adentrando um outro campo, que é o campo escuta, fala, pensamento e imaginação. E aí vem aquela ideia maravilhosa da Base Nacional Comum Curricular, que a gente sempre fala, né, que a gente sempre sinaliza, os campos, eles
não são trabalhados de forma separada. Eles sempre conversam um com outros, os campos eles são interligados. Inclusive nós temos um vídeo lá no YouTube onde a gente fala dessa questão, né? Se nós devemos ou não trabalhar campos de experiência separadamente, ok? A resposta é muito óbvia, mas é bom a gente sempre estar conversando acerca disso para que a gente não esqueça. Então o campo ele vai estar sempre se enfiando dentro do outro campo de alguma forma. E quando a gente vai falar de mímica, a gente vai falar, né, de gesto, a gente vai falar de movimento, a gente acaba entrando por diversas culturas onde o movimento, né, ele é amplo. Por exemplo, se a gente for falar de cultura circense e a forma como o corpo é usado nos malabares, como o corpo é usado no trapézio, como o corpo é usado pelas dançarinas e tudo mais, a gente já vai estar num outro campo, né, gente? A gente vai estar adentrando a questão do trabalho com as diversas culturas, né? Lá no campo, o eu, o outro e o nós. Olha só que coisa interessante. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela pede uma criança protagonista e um adulto que entenda que ele deve sair do centro, permitir o movimento ativo das crianças no sentido de que elas possam explorar, né? Explorar os próprios movimentos, explorar o seu corpo, né? A forma como o seu corpo se movimenta, os gestos que eles podem fazer com o corpo e os sons que eles podem retirar do próprio corpo, né? Quando eles estalam a língua, quando eles batem palma, batem o pé, quando eles estalam o dedo. Olha a gente de volta. Sons, cores e formas, é uma coisa interessante, né? Então, quando a gente fala assim, direito de aprendizagem, que a gente vai fazer lá o nosso planejamento, né? Nosso planejamento diário, e a gente chegar lá, não, hoje eu quero trabalhar partindo do campo escuta, fala, pensamento e imaginação. Vou trabalhar partindo desse campo aqui. Como é que eu vou trabalhar? Eu quero fazer uma contação de história, né? Partindo disso, para que eu leve as crianças a explorarem. Como é que a gente vai fazer uma criança explorar a partir de uma contação de história? De que forma a gente vai fazer isso? De que forma a gente vai garantir para as crianças, nessa nossa vivência, que a gente não chama de aula na educação infantil, mas a gente chama de vivência, de experiência, o que a gente vai garantir nessa experiência que a gente está trazendo para a educação infantil, para a criança? A gente vai garantir direitos como conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Interessantíssimo. Tá vendo? Então, sempre que você for fazer um planejamento, você deve entender quais direitos eu estou garantindo a partir dessa vivência. Então, eu vou contar uma história aqui. Ok, essas crianças vão poder explorar esses recursos? Ou apenas eu vou explorar o recurso e contar essa história? Ah, Gi, mas aí eu vou deixar de contar a história, né, cheia de emoção, cheia de beleza, né, de um jeito, com as técnicas que eu aprendi lá no meu curso de contação de história? Não, de maneira nenhuma. Mas você deve garantir que a criança possa observar a sua contação, avaliar a sua contação, participar da sua contação como um direito, né, mesmo de aprendizagem, e que ela possa explorar aquilo que você está trazendo para ela enquanto, por exemplo, objeto de contação de história. Porque a criança quer muito explorar. Lembro-me muito bem de um recurso que uma antiga professora, e eu adorava esse recurso, inclusive lá no nosso site, no ideacriativa.org, eu já trouxe um post ensinando a fazer esse flanelógrafo. Eu vi esse vídeo no YouTube e eu sou doida por flanelógrafo. Como eu estava sem o meu, né, que eu acabei fazendo o meu em dupla e para um trabalho na escola e acabou ficando com uma colega minha, eu peguei um vídeo do YouTube e levei lá para vocês. Mas ok, vamos retirar essa informação que eu quero falar realmente do flanelógrafo e da questão da exploração. A minha professora, ela contava histórias bíblicas utilizando esse recurso do flanelógrafo. Então, ela pegava lá, colocava, abria o flanelógrafo dela, pegava as figuras e ia colocando. Ela colocava ali, né, por exemplo, Abraão. Esse aqui é Abraão. E ela falava sobre Abraão.
E ela pegava essa aqui, é Sara, e colocava ali. O meu desejo era enorme por poder tocar aquilo e criar as minhas próprias histórias. Entenda, você, professor de educação infantil, você precisa se transportar de volta para a infância, para o seu universo infantil, para o tempo em que você participou de vivências similares a que você está propondo para os seus alunos, se enxergar lá atrás e entender como você, criança, se sentiria diante daquele processo, por exemplo, de contação de história, e de que forma você gostaria de explorar aquilo que está sendo trazido pelo seu professor, compreende? Então, a minha grande vontade, o meu grande desejo era poder explorar aquele material, observar, analisar como é que aquele material, porque a educação infantil, ela é muito isso, é você entender que existe uma criança ali que ela não conhece o recurso, ela não sabe como é que aquilo se dá, ela tem sede de aprender, ela tem sede de experienciar, de observar, de analisar, de avaliar e de entender o porquê das coisas. E eu não entendia como é que um pedaço de papel ficava grudado ali. E aquilo para mim era fascinante. Eu não era uma criança de educação infantil, entende? Eu já tinha 9 anos de idade, mas eu estava fascinada por aquele recurso, né? Para entender como é que aquele recurso funcionava. E eu fui ter acesso ao toque a esse recurso, a explorar esse recurso, a observar a textura desse recurso a partir, né, de um curso de magistério que eu fiz ali aos 18, que eu já estava com 17 para 18 anos de idade, é onde eu fui realmente entender qual era o tecido e o que se usava para que aquela figura ficasse presa, né, naquele pedaço de flanela. Olha só que interessante. Mas aí precisou, quase uma década, porque eu tinha 9 anos, eu já tinha uns 17, quase uma década para que eu conseguisse pegar esse recurso, tocar esse recurso, explorar esse recurso. Então, assim, o professor compra o fantoche. Ok, eu vou contar uma história a partir do fantoche. E a criança vai ouvir a história que é contada com o fantoche, mas ela vai poder explorar o fantoche, ela vai poder tocar no fantoche? Ela vai poder criar as próprias histórias dela a partir desse fantoche? Ou não? Ou simplesmente o professor protagonista que conta uma história para uma criança passiva que interage com a história apenas no sentido de responder as perguntas do professor sobre a história. Compreende a questão? Então a criança precisa explorar, ela precisa tocar, ela precisa sentir, ela precisa observar as cores, observar tudo, absolutamente tudo. Ok? Vamos lá? Bora lá? Explorar formas, explorar texturas. Olha, o trabalho com texturas, né? Esse trabalho com mais sensorial na educação infantil, ele é de uma importância sem medida. A criança ela precisa tocar, né? Nessa exploração ela precisa tocar, ela precisa sentir. Por isso que muitas vezes muitos colegas fazem uma crítica medonha à questão do por que a criança está trabalhando o conceito de dia e de noite, olhando uma lua e olhando um sol no papel, mas não está observando a lua e o sol, né, na sua magnitude. Né? Aí alguns dizem assim, mas como é que a criança vai conseguir explorar essa questão da observação do céu de dia e de noite se a gente só trabalha de dia? Aí é que entra essa outra questão aqui, ó, na escola e fora dela, porque o trabalho com a educação infantil, né, ele não se dá apenas dentro da sala de aula. Ele é algo contínuo, até porque o currículo na educação infantil, ele é um currículo bem amplo, bem extenso, né? Vai desde o trabalho, né, com a exploração dentro da sala de aula, até a hora do banho, a hora do lanche e tudo mais. É por isso que aquela velha ideia, por exemplo, que alguns colegas colocam assim, porque a escola ensina e a família educa, é algo que não cabe dentro desse conceito de educação que a gente tem hoje.
Porque a gente compreende que a criança, ela está constantemente aprendendo através das interações que ela tem. E ela não tem interações apenas na sala de aula. Ela tem interações com crianças, ela tem interações com adultos, ela tem interações no espaço de culto dos seus pais, interações na escola, interação na casa. Nos lugares a criança está constantemente aprendendo. Essa máxima de que escola ensina é conversa de professor que ainda entende criança como tábula rasa e de que gostaria de retroceder no tempo, mas a gente vive numa outra época, né, gente? Não dá para voltar no tempo, não. E aí a gente chega num outro ponto aqui, explorar palavras, né? Que a gente pode estar falando de palavras que você vai explorar lá dentro do campo escuta, fala, pensamento, imaginação, com a questão dos nomes das crianças, com a questão do nome dos seus pais, com a questão das palavras que eles reconhecem por conta de estarem vendo muito numa caixa de brinquedo ou numa sacada de uma loja. Mas a gente também vai estar explorando essa questão da palavra no dia a dia, do como a gente deve usar determinadas palavras, não apenas no conceito de você dizer obrigado, né, de você dizer bom dia, boa tarde, boa noite, as populares palavras mágicas, mas nesse outro contexto aí da questão de explorar as emoções. Porque as emoções, elas não vêm apenas a partir daquilo que a gente sente, daquilo que a gente demonstra a partir da nossa postura corporal, ou de uma lágrima, ou de uma cara mais fechada. As emoções, elas estão muito expressas nas palavras que a gente fala, né? No sarcasmo que a gente usa, como a gente acaba diminuindo uma outra pessoa, como a gente acaba, através das palavras, repelindo determinada pessoa do nosso contato, como se formam muitas vezes grupos dentro da sala de aula e aquelas crianças só querem interagir com as crianças que são parecidas com ela, né? Com as crianças que interagem da forma como elas interagem, com as crianças que lidam com a emoção da forma como elas lidam com as emoções. E assim a gente vai perdendo, à medida que a gente vai simplesmente colocando crianças parecidas para interagirem com crianças parecidas, a gente vai perdendo essa oportunidade de fazer com que as crianças compreendam outros mundos e lidem com emoções diferentes e explorem emoções diferentes. Existem, por exemplo, crianças que diante de qualquer impasse, de qualquer conflito, a primeira ação delas não é a autodefesa. A primeira ação delas é chamar o professor. Professor fulano. E existem crianças que o tempo inteiro chamam, clamam, gritam pelo professor, de modo que você não consegue muitas vezes nem dar atendimento a outra criança, porque aquela criança, qualquer iniciativa de outra criança de aproximação é um ataque a ela. É uma criança que se mostra mais frágil. Geralmente é aquela criança que fica ali sentadinha, quietinha, né, no cantinho, na frente, e ela está sempre ali na dependência de alguém para poder lidar com o conflito, para poder lidar com a emoção. Olha, essa coleguinha aqui me trouxe uma emoção que eu não gostei. Então, não existe um enfrentamento daquilo no sentido de eu entender que essa emoção aqui que eu estou sentindo, eu preciso resolver, de que eu posso chegar para fulaninha e falar para fulaninha, eu não quero que você faça isso aqui, e tentar resolver. Para que a fulaninha, a coleguinha, a gente fala tudo unha, os professores da universidade sempre reclamam do unha, mas costume, né? A gente fala unha mesmo, não tem jeito não. Para mim não tem jeito, eu sempre uso unha. Para que o coleguinha, a coleguinha entenda que ele não pode fazer daquela maneira. Então, como é que uma criança que está constantemente passiva, constantemente pedindo auxílio de um professor, vai lidar com a emoção da frustração? Vai lidar com a emoção da raiva, por exemplo? Vai conseguir defender-se diante, né, de alguma atitude que não foi uma boa atitude de um colega dele, ou de um colega dela, ou de uma pessoa
adulta. Como é que essa criança pequena vai reagir no momento em que ela não tenha alguém ali naquele exato momento que a defenda de determinada situação, né? Ela vai simplesmente se jogar no chão e chorar? Ou ela vai simplesmente pegar toda essa emoção reprimida e partir para cima do colega e acaba machucando ele? Então, a gente tende em educação infantil a colocar regras para reprimir emoções, né? Inclusive, muitos colegas usam aí o bendito de um semáforo que dá pano para manga se a gente for falar do bendito do semáforo. Mas a gente trabalha nesse sentido porque, na maioria das vezes, você tem muitas crianças para atender e as crianças, elas são, em grande parte, ensinadas a não mediar o conflito, mas buscar uma pessoa que possa mediar o conflito para eles. E o professor fica, por assim dizer, em estado constante de alerta, né? A cada 5 segundos você sabe que pode acontecer alguma coisa. Então o professor já entra tenso e já sai da sala de aula parecendo que tirou o peso das costas, porque você está o tempo inteiro pensando, meu Deus, aquela criança ali tende a ter um comportamento agressivo. Eu gosto sempre de citar um fato que eu comecei a analisar, que eu observei duas crianças, não eram meus alunos, mas eu observei duas crianças durante um período de tempo, que eram rotuladas, e rotuladas mesmo, porque a gente sabe que criança que dá um pouco mais de trabalho, ela é rotulada como as crianças problema. Né? Criança, gente, criança. 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos, né? Crianças ali. Primos. E eles tinham as brincadeiras dele, a forma como eles brincavam, eram brincadeiras que eram muito de empurrar, de apertar, de jogar no chão. E aquilo era chamado pelas professoras como, nossa, isso é muito violento. Mas quando você ia observar eles brincando com outras crianças, as outras crianças não gostavam de brincar com eles, porque aquilo ali era machucado. Mas eles dois, né, dentro da vivência deles, do dia a dia deles, aquilo era perfeitamente natural. Eles se empurravam, se jogavam no chão, eles sacudiam a poeira, davam risada e seguiam. Aquilo era uma linguagem para eles perfeitamente comum, era algo comum para eles. Aquilo para eles passava longe de ser agressividade, passava longe de ser violência, passava longe de ser agressão. Um empurrava o outro derrubava um, pronto. Ali eles brincavam, riam e pronto, acabou. Já para outras crianças, esse comportamento era agressivo, porque eram crianças que não estavam acostumadas com aquilo. São crianças que se você me empurrou e eu caí, você está me machucando, está tentando deliberadamente me machucar. Então a forma como cada criança entendia o que estava acontecendo e como o professor entendia o que estava acontecendo, era essa. Isso aqui, para essas duas crianças, era uma brincadeira saudável, que conseguia observar eles na sala de aula, conseguia observar eles no dia a dia, era a mesma coisa. Mas para os outros colegas era uma violência. Ah, machuca, você está machucando. Então como é que você, professor, ensina uma criança a lidar com isso? Né? A entender, olha, o seu colega não está tentando te machucar. Ele só sabe brincar dessa forma. Essa é a maneira dele brincar ou dela brincar. Quer dizer que eu tenho que deixar uma criança empurrar a outra, uma criança jogar a outra no chão, uma criança sujar a outra de terra? Não, de maneira nenhuma. Quer dizer que eu, enquanto professor, preciso entender que essa criança aqui, ela vive nesse ambiente, e nesse ambiente é perfeitamente natural cair no chão, rolar, se encher de areia, né, se empurrar, né? É como se fosse ali para eles dois uma espécie de luta de jiu-jitsu, de luta de karatê. Não tem nada de essa criança aqui é agressiva e é um psicopata, né? Não tem nada que ver. É apenas a forma que a criança tem de se expressar, de expressar a sua forma de ser no mundo, a sua alegria. Porque eles ficavam muito alegres diante daquilo, né? Aí uma parte das crianças fica alegre, né? 2 crianças ficam alegres com aquele jeito de empurrar e de brincar, e a gente tem tantas outras crianças que não ficam. A gente precisa fazer as crianças que brincam dessa maneira entenderem que elas não podem brincar dessa maneira com aquelas crianças. Por quê? Porque precisa entender que as pessoas brincam, que os colegas brincam de maneira diferente. Eu preciso respeitar.
a forma como o meu colega se sente diante disso. Mas para isso a criança precisa entender o que é emoção, né? É isso. Ah, eu tô alegre. Você brinca e você fica alegre. Percebe? Observe o olhar do seu colega. Observe. Ele tá feliz? Está feliz. Ok. Observe o olhar. Ele tá feliz com a brincadeira? Não. Então não brinca dessa brincadeira. Então a criança precisa explorar as próprias emoções. Entender o que está passando dentro, né, do coração delas. Entender o sentimento que está ali. Mas não dá para você entender esse sentimento se toda vez que você tem determinado sentimento, alguém vem e corta. Não pode. Gente, não pode. Não pode. Raiva não pode sentir. Frustração não pode sentir, né? Tristeza não pode sentir. Aqui no ambiente escolar só pode rir. Aqui no ambiente escolar só pode estar bem. Aqui no ambiente escolar não pode estar triste. Aqui no ambiente escolar você tem que estar pulando de alegria, né? No ambiente escolar você não pode sentar e ficar no seu cantinho na hora que você quiser ficar no seu cantinho, né? Você só pode explorar a emoção da alegria. Eu acho que seria muito válido para muitos colegas assistirem o filme divertidamente, para entender essa questão desses diversos sentimentos e da importância de cada um desses sentimentos. Para que a gente não fique no momento em que uma criança está tomada de tristeza, tentando forçar a criança a não sentir a tristeza, para que a criança se alegre, porque no ambiente escolar você só pode sorrir. Né? É aquela questão, se você estiver chorando, a aula tá ruim, ou eu não estou fazendo meu trabalho direito, não. Às vezes a criança chegou de casa com uma situação difícil e ela está triste. E só, né? Infelizmente, a gente não tem muitas vezes uma equipe de apoio, uma orientação, alguém que possa lidar com essa fragilidade dessa criança nesse momento. E aí, o mais comum é pegar essa emoção e fazer com que essa emoção seja reprimida, porque uma vez essa emoção sendo reprimida, pronto, ali já se torna algo, né, satisfatório para a gente, enquanto professor, porque acabou o conflito. Mas na verdade o conflito acabou no lado de fora, do lado de dentro da criança o conflito continua lá, e tende a crescer. Tende a ficar reprimido, mas crescendo reprimido, até o momento que você vai explodir. E isso pode explodir em fúria, pode explodir em ataque de choro, pode explodir em falta de desejo de voltar ao espaço escolar. Então, explorar as emoções é muito importante. E quando a gente falou da exploração das emoções, a gente já falou da exploração também dos relacionamentos. À medida que eu me relaciono com você, nesse relacionar, nessa interação, existe a presença de emoções. E como é que eu me relaciono? Eu me relaciono interpessoalmente com você e eu me relaciono intrapessoalmente. Então, para que você se relacione bem com o outro, você precisa se relacionar bem com você mesmo. Entender quem é você no mundo, entender o que é suportável para você, o que não é suportável para você, qual é a emoção que você está sentindo no momento que é melhor você se distanciar ou não. Mas para um professor conseguir fazer com que as crianças se relacionem bem, para que essa exploração possa ser a melhor possível, é preciso que o professor tenha um bom relacionamento com ele mesmo. E um bom relacionamento com a criança. E o bom relacionamento com todas as crianças passa pelo caminho de não rotulá-las, de acordo com o comportamento de cada uma delas. Essa criança aqui é uma criança problema, essa criança aqui é agressiva, essa criança são crianças. Né? Não existe criança inadequada, existe comportamento inadequado. Então, a criança está com raiva, ela precisa entender que no momento que ela está com raiva, que ela tem essa emoção de raiva, na medida que ela está se relacionando com alguém, com algum colega, qual é a decisão mais acertada a tomar? Estou com raiva. Eu parto para cima e bato, eu corro até o professor e aviso, ou eu me distancio para poder lidar com a minha raiva e amenizar essa raiva. Mas como é que um professor que não está atento às emoções, que acredita que não é da alçada do professor lidar com isso, vai conseguir lidar com essas questões no dia a dia? Simplesmente vai gritar de lá, fulano, para de perturbar fulano. E aí fulano pode parar de perturbar fulano, mas o fulano que estava perturbando, o fulano que estava sendo perturbado vai se sentir injustiçado, porque nada foi feito em relação àquela outra pessoa e ele já sofreu dano. Então ele está com raiva e ele vai continuar com raiva.
né? Às vezes não há nem uma conversa, muitas vezes, do professor no sentido de mediação de conflito para fazer com que uma criança não volte a ter o comportamento de utilizar palavras, né, de explorar as palavras dele para machucar o outro. Então ele vai continuar fazendo. E muitas vezes o professor diz assim, mas não ligue. Como se fosse simplesmente uma coisa assim que dá para tirar da gente. Alguém te falou algo que você não gostou, deixa para lá. Imagina aí, você se arruma bonitinha, né? Vamos pegar o contexto de rede social para ver se eu consigo explicar bem. Tu se arruma bonitinha, tira uma foto super fofa, coloca na rede social. Quando chega lá, alguém escreve lá, né, algo sobre o seu peso. Você não perguntou, não pediu opinião sobre o seu peso, mas a pessoa foi deselegante, a pessoa foi mal educada. Você pode bloquear a pessoa, mas você vai dizer que essa palavra não vai te afetar. Não me afeta de maneira nenhuma. Ainda que lhe afete por 1 segundo. Você não estava esperando que alguém tivesse a coragem de chegar para você para falar sobre a sua forma física, se ela é adequada ou não, como se ele fosse dono, como se ela fosse dona do seu corpo. Ou como você deve se vestir, como você deve agir, como você deve se portar. Então não venha me dizer, eu não ligo. Não, você pode não ligar depois de 3, 5 segundos, mas a princípio tem um impacto. Se você aprende a lidar com isso, o impacto é menor sobre as suas emoções. Se você não aprende a lidar, aquilo lhe destroça. E se todo santo dia você posta uma foto ou alguém vai no seu comentário, no seu post fazer um comentário sobre a sua aparência, sobre o seu cabelo, sobre a sua cor, não venha me dizer que isso não vai, de certo modo, mexer com o seu emocional, porque mexe com o emocional de qualquer pessoa, nós somos seres humanos. Imagina com o emocional das crianças. Então, muitas vezes o professor fala para a criança, olha, você não pode, não ligue. Ele está falando, você só não ligar. É como se não ligar não lhe afetasse. As palavras, elas afetam e afetam fortemente. E é preciso saber utilizar as palavras e saber quando as palavras estão machucando ou não. E saber as palavras que podem ser ditas e que não devem ser ditas. Como a própria questão que muitos professores dizem, a gente não precisa trabalhar com questões raciais. Precisa sim. À medida que uma criança está sendo constantemente chamada de cabelo de bombril, existe uma questão racial ali e precisa ser trabalhado, porque a outra criança precisa entender que não pode comparar o cabelo do colega a uma esponja de aço. Ponto e acabou. Ponto e acabou. E isso é o trabalho com questões raciais. A gente precisa fazer com que uma criança entenda que ela não pode todo santo dia tá falando que o colega fede por conta da cor do colega e achar que isso não é uma questão racial e que não precisa ser trabalhado. Precisa e deve ser trabalhado. O professor que não trabalha isso tem uma tendência à reprodução do racismo muito forte. E acredito que tudo bem, que não tem problema. Por quê? Porque não é ele que está sofrendo o dano das palavras, né? Que não são as emoções dele que está sendo afetado. Então, fica aí a diquinha, né? Bora lá explorar histórias. A gente já falou sobre a questão de explorar histórias, não, na questão da contação de história. Explorar objetos, né? Que a gente fala de explorar objetos. A gente lembra não apenas da questão dos fantoches e de todo o trabalho que você pode fazer, como faz de conta dentro do campo escuta, fala, pensamento e imaginação, mas também sobre a questão do brincar heurístico, né? Esse brincar com objetos do cotidiano, em que a criança ela transforma as coisas ao redor, o que é disponibilizado pelo professor ou encontrado por ele em determinado espaço. E ele vai transformando, por exemplo, uma colher, uma escova de cabelo em um microfone e ele se torna um cantor. E a gente volta ao faz de conta e volta, escuta, fala, pensamento, imaginação. Quando a criança pega, né, um monte de panela e começa a bater nessas panelas e faz disso uma bateria. E olha só, a gente já explorando traços, sons, cores e formas. Olha só que coisa interessante, né? O escuta, fala, pensamento e imaginação, a encenação, o transformar-se em um baterista e os traços, sons, cores e formas no ritmo que a gente vai dar, na medida que vai batendo uma colher contra uma panela, né? De forma mais rápida, de forma mais frenética, né? Ou de forma mais leve, de forma mais lenta, onde a gente vai explorando qual o som que sai dessa tampa, qual o som que sai daquela outra tampa que tem um outro material e é uma coisa tão
tão top de se observar é quando a criança ela vai transformando esses brinquedos, né, que são também chamados de brinquedos não estruturados, em objetos que levam a uma exploração de milhares de ideias que são transformadas em tantas e tantas possibilidades de ser no mundo, de atuar e de brincar e de interagir. É muito interessante isso. E os elementos da natureza. Né? Trabalhar com elementos da natureza é algo que eu acho extraordinário, porque eu fiz muito isso na minha infância. Eu brinquei muito com o elemento da natureza. Né? É você simplesmente permitir que a criança esteja em contato. E como é que a criança vai estar em contato com a natureza se a gente não sai da sala de aula? Eis a questão. Por que a gente não sai da sala de aula? Lá no nosso site Ideia Criativa, eu fiz uma pesquisa aqui no grupo sobre essa questão de não sair da sala de aula. E a gente tem um post lá também falando sobre essa questão de por que os professores não saem tanto da sala de aula. É falta de pessoal de apoio, né? Falta de tantas coisas, né? Mas vamos lá, se for possível para você sair, né? Explorar objetos da natureza, por exemplo, no parque, na praça ao lado da escola, no ambiente que tem árvore dentro da própria escola, né? Nesse espaço, observar os pequenos bichinhos, brincar com a areia mesmo, né? Fazer as suas próprias brincadeiras. Eu lembro que a gente fazia casinhas quando era criança com areia. Então a gente pegava água, molhava a areia, ia mexendo a areia e ia colocando a areia sobre o pé. Olha só, trabalho extraordinário, gente. Para ir sentindo a textura, explorando a textura da areia quando a areia está seca, explorando a textura da areia quando a areia está molhada. E a gente ia cobrindo o pé. E depois que a gente cobria bem o pé, a gente puxava o pé de dentro e ficava uma casinha. E ali naquela casinha a gente pegava mais areia e fazia um murinho. E depois fazia um murinho ao redor, pegava palitos de fósforo, né? E aí saía fazendo as cerquinhas. Nossa, era a exploração pura. Ali já envolvia a exploração e eu brincava muito sozinha. Muitíssimo sozinha. Ficava horas e horas observando um formigueiro. Adorava pegar aquelas formiguinhas vermelhas que são maiores para olhar. E eu fiquei fascinada a primeira vez que eu observei que elas tinham olhos. Eu nunca gostei de esmagar as formigas, eu gostava de observar de perto, para ficar assim, olhando. Nossa, ela tem 2 olhinhos. E era uma coisa fascinante. Explorar os objetos da natureza pode ser feito dentro da sala de aula, sem a gente sair. Se eu não tiver condições de fazer isso, o que eu faço? Como é que eu faço? Pega os objetos da natureza e traz para a sala de aula. Mas como a criança, né, nessa questão da exploração, é preciso que ela explore o ambiente dentro da escola e fora da escola, isso pode ser pedido que os pais façam com as crianças em casa. Olha, explorem a natureza e tragam objetos da natureza. Então, a criança que mora perto da praia, ela vai trazer conchinhas. Ela vai trazer pedrinhas. A criança que mora, né, na roça, ela vai trazer, quem sabe, bonequinhas de milho, aquela que tinha cabelinho, e adorava que tinha cabelinho rosa. Né? Ela pode trazer, sei lá, barro. Ela pode trazer galhos. Ela pode trazer folhas secas ou folhas verdes. E a partir disso que a criança traz, o professor pedir que eles explorem os objetos que uns trouxeram e que outros trouxeram. O que é que pode ser feito a partir disso aqui? Né? Se alguém trouxe pedras, o que é que a gente faz com pedras? A gente pode brincar de pedrinhas. É uma brincadeira de pedrinhas que eu adoro, inclusive eu fiz um post também sobre o jogo de pedrinhas e as habilidades que ele trabalha e tudo mais. A gente pode brincar com as pedrinhas. A gente pode montar um mural natural com galhos e desenhar folhas e flores, né? A gente pode fazer desenho com interferência, a gente pode colocar
determinada folha, colar determinada folha em um papel e a partir dali desenhar tudo ao redor, todo o cenário, fazer com que essa folha vire o vestidinho de uma menina. Fazer com que essa folha seja a janela de uma casa, né? Desenho com interferência também é algo muito interessante a se fazer. Lá no nosso site a gente tem um post também sobre desenho com interferência, lá no ideacriativa.org. Eu vou deixar o link para vocês darem uma olhadinha. Gente, eu não tô vendo os comentários de vocês, porque a minha internet tá ruim, tá? Mas depois eu leio todos, tá? Prometo que eu leio todos. Prometo. Vamos lá. E aí, ampliando o quê? Os seus saberes sobre a cultura. Eu lembro que a gente está com esse debate há alguns anos já sobre essa questão do que é cultura e do que não é cultura. Muita gente no meio educacional quer ser cultura apenas aquilo que eles querem. Ou seja, eu posso mostrar a cultura grega, posso mostrar a cultura romana, posso mostrar a cultura judaica, mas a cultura afro-brasileira não. Então, entra nessa questão do próprio preconceito do professor, do que ele acredita que é cultura e do que não é cultura. Bom, primeiro a gente precisa entender que cultura não é algo que eu gosto só porque eu gosto. Isso daqui não deixa de ser arte porque eu gosto, ou não deixa de ser cultura porque eu não gosto, né? O que é cultura é cultura. E a criança precisa explorar a ponto de ampliar o saber dela sobre a própria cultura. Eu vi um comentário essa semana aqui no grupo de uma professora falando que não gostava de folclore. Ok, a colega não estava dizendo que não trabalhava folclore, tá, gente? Só estava dizendo que não gostava do folclore. Não tem problema que a colega não goste de folclore. Mas a criança, ela precisa ter acesso. E ela, por ela mesma, definir se ela gosta ou não de folclore. Mas entendendo que o folclore é parte da nossa cultura. Eu gostando ou não, por exemplo, da história do boto, isso é uma lenda da nossa cultura popular e que a criança tem todo o direito de conhecer. A lenda do boto, a lenda do saci, a lenda do curupira, a lenda do boitatá, é a cultura da gente, é parte da nossa cultura. Entendamos isso. Para que a criança amplie o saber sobre a cultura. Ninguém está dizendo para a criança amar, ficar louca, alucinada, por exemplo, né, pela cultura popular relacionada à música. Não, se eu falar aqui, por exemplo, eu vou trazer um projeto sobre bossa nova, ok. Se você faz um projeto sobre bossa nova, a sociedade não critica, né? Mas se você faz um projeto sobre a cultura do funk, a sociedade que não estava criticando a bossa nova está criticando o funk porque ela acredita cair na cultura, porque a criança não pode ter acesso, né? Como se a criança não tivesse acesso e não tivesse funk feito, né, para criança. Tô falando de ritmo, né? De ritmo. Eu vi um funk outro dia, acho que é do pãozinho de queijo. Gente, é o pãozinho de queijo. Eu esqueci como é que é a musiquinha. Se você lembrar do pãozinho de queijo, coloque aqui. Porque eu ri tanto com esse funk do pãozinho de queijo. E grudou na minha cabeça. Eu fiquei o dia todo cantando pãozinho de queijo. Agora não tô lembrando, não. Mas era o funk do pãozinho de queijo. Tem um canal no YouTube falando com essa musiquinha do pãozinho de queijo. Então, assim, é a cultura. É aquilo que a criança conhece, né? E a escola, ela pode se utilizar disso que a criança conhece para poder trabalhar em sala de aula, ou ela pode demonizar e mandar a criança calar a boca toda vez que a criança fala nisso. Eu lembro que quando eu estava estagiando, minhas alunas, minhas criancinhas, aluna não, porque não tem aluna em educação infantil, né? Elas gostavam de cantar o Show das Poderosas. Meu Deus do céu, eu ficava só olhando assim, eu estava estagiando, observando, né? E elas cantavam, prepara, que agora é hora do Show das Poderosas. Só dava isso o tempo inteiro. E até hoje eu me pergunto, meu Deus, por que eu não usei o Show das Poderosas em alguma coisa? Porque essas crianças só cantavam o Show das Poderosas. Não dá simplesmente para você ir lá e lacrar a boca das crianças. E nem deve. A cultura é aquilo que está no meio cultural. É como quando a gente chega na época junina e a criança está ali com as bombinhas, né? Com
com as musiquinhas, tudo de festa junina. Não dá simplesmente para você chegar e dizer assim, não faça isso ou não fale disso. É a cultura. Você amplia o saber, né? O que é essa cultura, como essa cultura é trabalhada, de que forma essa cultura se apresenta na sociedade. Então, à medida que a criança ela vai explorando, né, os objetos da própria cultura, ela vai compreendendo e ampliando os saberes dela, né? Exploração também é isso, é entender que não existe cultura só porque você quer. Ah, eu quero essa cultura, eu não quero, isso não é cultura, não. Professor mesmo, comprometido, ele precisa entender que ainda que você não goste, você primeiro tem que ampliar o saber sobre determinada cultura para você permitir a exploração, né, a ponto de uma ampliação de saber. E quando a gente fala em exploração infantil, a gente não está falando de pegar a criança, jogar no mundo adulto e colocar conteúdo adulto para a criança. De maneira nenhuma. Quem entende assim, só lamenta, né? E ampliando seu saber sobre a cultura em suas diversas modalidades, as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. Então, gente, explorar é extremamente importante. Explorar é extremamente importante. Quer ver uma coisa interessantíssima para a gente entender a importância de explorar na educação infantil? Observe vocês, nós, no momento em que a pandemia fez boom, você se vê diante de um ensino que nunca foi ministrado por nós, de educação infantil. Um ensino totalmente online, sem a presença real das crianças, sem o conhecimento das tecnologias pelo professor para poder aplicar essas vivências, ou essas aulas no caso de Fundamental 1. Aí você começa a explorar, e aí você começa a aprender. E foi através dessa exploração que você encontrou um aplicativo onde você consegue colocar um fundo no seu vídeo. Foi através da exploração dessa tecnologia que você conseguiu encontrar formas de fazer aquilo que muitas vezes no presencial você não consegue, que é estar com diversas fantasias, né? Foi através dessa tecnologia que você aprendeu a pegar as letras e colocar as letras para se movimentar. Foi explorando a tecnologia, explorando o seu potencial, explorando o seu espaço de casa para montar um estúdio, explorando os objetos que você tinha, que você conseguiu desenvolver esse trabalho até hoje. Então, por que a gente iria pensar em tirar um direito desse da criança, né? Não tem porquê nem para quê. Gente, agradecendo muito a vocês, né, por terem participado dessa minha live. Sinto muitíssimo de não ter podido ver a interação de vocês, porque a minha conexão realmente não está permitindo. Não subiu nenhum comentário, e eu sei que tem comentários, porque vocês sempre comentam. Depois do vídeo eu vou fazer questão e fazer o possível e impossível para conseguir responder, né, essa nossa live aqui no Facebook. Quem puder, dá um pulinho lá no nosso canal, Ideia Criativa Educa. Eu estou pensando em mudar o nome do canal, porque a nossa exploração está bem mais ampla, né? A nível mesmo de questões sociais e tudo mais. Talvez eu mude o nome do canal, mas por enquanto procura lá. Ideia Criativa Educa, segue a gente, né? Ativa o sininho para você receber as nossas notificações. Eu estou pretendendo fazer muito mais vídeos agora. Vamos ver se a gente consegue entrar no Ativa. E amanhã eu quero voltar com outro direito de aprendizagem. Se vocês quiserem especificamente que a gente fale sobre determinado direito de aprendizagem, deixa aí nos comentários, tá bom? Beijão para vocês, fiquem com Deus e até mais.